Olá, estamos em mais um episódio do QueraCast, que é uma ferramenta de informação de qualidade em saúde do Grupo Quera. Eu sou a doutora Marcela Boaventura. E eu sou a doutora Beatriz Oliveira. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Hoje, a nossa convidada é a doutora Larissa Portocarreiro. Olá, meninas! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. É uma honra ter você aqui com a gente, que é uma profissional aí da área de dermatologia, também uma amiga. Então, uma pessoa que a gente confia aí como profissional e que a gente tem aí, ao longo do tempo, algumas trocas de valores, de informação, de confiança. Então, é muito bom ter você aqui conosco, Lari. Muito obrigada, muito legal fazer essa parceria, né? A dermatologia realmente é uma área que pega, né, várias outras especialidades e tem muita coisa legal para ser explorada e discutida. Joia, para começar então, se apresenta um pouco para a gente. Então, eu sou Larissa Portocarreiro, dermatologista, fui colega das meninas também durante a faculdade e já tenho aí um longo caminho aí na estrada. Eu trato doenças, também faço a parte da estética e sou apaixonada por essa especialidade. E nós vamos discutir aqui algumas doenças, né, que envolvem a dermatologia e a oftalmologia, falar também do cuidado com os olhos. E para começar, você poderia nos explicar o que é a rosácea e como ela costuma se manifestar? Então vamos lá, né? A rosácea, ela é uma doença de pele inflamatória e crônica, né? Ela pega as glândulas e ela costuma se manifestar de algumas formas, né? A forma mais comum que a gente vê da rosácea é com a vermelhidão que as pessoas apresentam na região central aqui do rosto, testa, nariz, bochechas. Mas ela vai um pouquinho além, né? Ela pode ser só uma vermelhidão, mas ela também pode se apresentar com bolinhas vermelhas, até lesões que parecem espinhas, né? Que a gente chama de pústula. E também existe a rosácea ocular, né? Que é outra manifestação. Essa aí poucas pessoas sabem, né? Mas ela comete mais de 50% das pessoas que têm rosácea. E aí, como é que você percebe que o tratamento dermatológico e oftalmológico podem caminhar juntos, assim, nesses casos? Nesse sentido, né, do acometimento da rosácea ocular, né, dessa apresentação clínica. Às vezes o paciente chega no consultório, tem um quadro clássico de rosácea, né, da pele mesmo, mas é importante a gente questionar, né, porque às vezes ele traz um sintoma de irritação, de ardência, e às vezes o paciente não comenta isso com a gente, porque ele fala, isso aqui não é dermatológico, e não sabe que aquilo ali também é uma manifestação da rosácea, né. Então, é importante que a gente faça, né, perguntas ativas, né, se tem irritação, ardência, se o olho fica lacrimejando, ou então fica com o olho muito seco, né? São perguntas direcionadas que ajudam a gente a identificar esse quadro. E eu gosto sempre de ter realmente um oftalmologista, encaminhar o paciente para que ele consiga também abordar essa parte da rosácea ocular com o dermatologista, com o oftalmologista. Uhum. Alguns pacientes ficam com a bolinha vermelhinha, né, na pálpebra, que é o ordel, o calase e tal. E aí eu converso com ele que isso também é manifestação da doença. E aí eu encaminho pra gente fazer um tratamento mais assertivo. Geralmente em consulta a gente avalia, né, tem alguns pacientes que têm um quadro de rosácea, que é você olhar para o paciente, você identifica que ele tem. E aí, assim, às vezes a medicina, ela vai evoluindo, né, e nós temos hoje, ainda bem, as especialidades, porque a gente consegue hoje, nas especialidades, se especializar mesmo, né, sendo redundante, e tendo um controle aí maior das causas, tendo uma terapia mais direcionada, sim, né, mas ainda assim, a gente ainda tem muita conexão entre as especialidades, né? Então, a gente também consegue aí identificar em consultório alguns pacientes, né, que têm um quadro de risco e fazer essa conexão. Então, realmente, essa questão aí realmente é bem importante. E já agora, passando para a questão das alergias, né? Uso de maquiagens, cremes e até esmaltes, assim, podem estar associados a alergias dermatológicas, perioculares?
Sim, não é incomum a gente diagnosticar, né, dermatites irritativas, né, nessa região. A pele da pálpebra, ela realmente é uma pele mais fina do que a pele do resto do rosto. Inclusive, é uma pele que ela envelhece assim, de forma mais rápida do que o resto do rosto, né? E por ser tão fina, ela acaba absorvendo, né, alérgenos, que podem ser conservantes, fragrâncias, né? E isso causa realmente uma dermatite nessa região. Pacientes que usam muita maquiagem, que não removem maquiagem, né? Enfim, que usam produtos com muito conservante, né? Como eu citei. Então, é uma área realmente que acaba cometendo isso aí, provocando essas irritações. A outra questão é o esmalte. Aí, às vezes, a pessoa até pensa, nossa, o que tem a ver? Nossa, eu tenho alergia a esmalte, mas não deveria estar ao redor da minha unha, de repente, né? Enfim, alguma manifestação na minha unha. E o que a gente vê? A pessoa acaba levando muita mão para a região ocular, é uma pele fina, absorve esses alérgenos e acaba causando irritação. Então, você até surpreende o paciente, fala, olha, essa lesão que você tá é muito sugestiva de uma dermatite de contato ao esmalte. E aí a gente tem que orientar, né, enfim, parar um pouquinho o esmalte, substituir por outros que tenham menos alérgenos para tratar. Mas por a pele ser fina, realmente você tem algumas manifestações de dermatites. Em relação a essa questão da maquiagem, de retirar a maquiagem, realmente é bastante importante aí na nossa área, né, em relação à questão do cuidado. Sim. A gente tem as glândulas, né, de meibúmios, que ficam aí ao redor da pálpebra, e essas glândulas, elas podem mudar aí o seu funcionamento, perder aí a qualidade da lágrima e da região periocular, por conta aí da falta de remoção mesmo, né? E outra coisa também importante, que acho que as pessoas, assim, pensando nessa parte de maquiagem, é que as pessoas não checam a validade dos seus produtos. Sim, então, compra um produto e até aquele produto acabar, a pessoa vai usando. Mas às vezes é um produto que demora mais, realmente, né? Pra finalizar. E a pessoa continua usando. Então, também checar a validade do produto, né? Lembrando que o produto, ele tem a validade de fabricação, quando a gente compra, né? O produto tá fechado, aí vale 3 anos e tal. Mas muitas vezes, depois de aberto, a validade muda. Então, tem que ficar atento a isso para realmente cumprir aquele prazo de validade. Por isso que a pele é muito fina, então tem que ficar atento para não usar nada vencido, né? Com potencial irritativo ainda maior. E em relação ao tratamento, quais são os maiores erros que as pessoas cometem aí ao tentar tratar irritações nessa área por conta própria? O que eu mais vejo, a área ocular e outras regiões, é o uso de corticoide, né? Então, as pessoas usam corticoide de pomada, colírio, enfim, e começa a usar, né, nas regiões, quando não associa outras substâncias que não tem nada a ver, como antifúngico junto e tal, que acha que é algum fungo. Então, o uso de corticoide nessa região é muito delicado, né? Porque você pode ter efeitos colaterais, aumento da pressão intraocular. Então, o ideal é que o paciente não se automedique. E o outro erro que eu também vejo é fórmulas caseiras, né? Então, aquelas formulinhas caseiras, eu usei tal, peguei essa receita da minha avó, usava alguma coisa, aí faz uma misturinha em casa. Então, isso ainda pode trazer as dermatites irritativas por uso de substâncias inadequadas nessa região. E é algo que é comum também na oftalmologia, né? Esse uso, assim, indiscriminado de corticoide e uso de coisas que não são medicamentos, né? Também trazem riscos não só inflamatórios, mas infecciosos também. Perfeito. Então, é um alerta aí para ninguém se automedicar, né? E sempre procurar um profissional aí que te traga segurança na hora de tratar a sua saúde. Agora, falando um pouco do Demodex. O Demodex está em alta na oftalmologia. Acredito que na dermatologia Sim. também ele está. E aí, o que é que você tem, assim, para falar sobre o assunto, né? O que é exatamente o Demodex, como é que ele pode causar questões aí dermatológicas? O Demodex, ele é um ácaro, né, que fica aí ele é um ácaro que existe em todo mundo, né, então ele recobre a pele da gente, e em pessoas que têm rosácea, enfim, ocular, ou mesmo a rosácea que não é ocular, esse ácaro, ele pode estar aumentado, né, na quantidade, e aí ele
causa um processo maior inflamatório nessa glândula e aí começa a apresentar os sintomas, né? Então, na região ocular, e dá as questões de irritação, né? De sensação de ardência, né? Então, o que acontece é que pode estar em um número aumentado e a gente precisa muitas vezes manejar, né? Com medicações tópicas, até mesmo oral, para tentar reduzir um pouquinho a quantidade desse ácaro e tentar acalmar aquele processo inflamatório. Na oftalmologia a gente vê muito assim relacionada à questão de cuidado, né, com a borda palpebral mesmo, principalmente pacientes que têm blefarite, meibomite, tem uma oleosidade aumentada na região da pálpebra. Às vezes a extensão de cílios, né, tem pacientes que gostam, acham bonito, mas não cuidam. A gente aqui geralmente não indica, mas quando o paciente tem e o paciente não abre mão daquilo, a gente orienta o cuidado que deve ser realizado com aquilo, porque dificulta a higienização, favorece aí a proliferação, né? E pode piorar algumas lesões que o paciente já tem ou vir a desenvolver aí por conta da extensão. Então, é um tema aí que a gente geralmente aborda. E também o compartilhar maquiagem, né? Sim. Uhum. Então, tem impacto... tem um impacto aí, né? De transmitir, né? Algumas infecções, né? Que aí a gente acaba vendo com os pacientes. Quais os hábitos aí de skincare que são seguros para a região dos olhos e quais devem ser evitados? E você recomenda em termos de limpeza, hidratação e uso de protetor solar aí nessa região tão delicada? O que é que você tem aí para... Então vamos lá. Quando eu penso na área periocular, realmente é uma área que tem que ter um cuidado maior, né? A gente já falou sobre é uma área mais sensível, né? Mas ela precisa ser cuidada, né? Então, quando eu penso em higienização, eu vou sempre procurar produtos que tenham ativos sem álcool, não tenha fragrância, né? Fórmulas mais cleans, assim, mais limpas, né? Para você não trazer uma irritação maior, né? É sempre interessante hidratar, né? É uma pele, assim, que fica mais sequinha mesmo, né? Assim, com o tempo a gente vai percebendo que é uma área que começa a ficar com umas ruguinhas, craquelar um pouco a maquiagem, então a gente precisa realmente ter um cuidado. E pensando nisso, eu também vou direcionar para o uso de produtos que sejam adequados para essa região. Então, produtos que foram oftalmologicamente testados, né? Então, eu vou procurar uma linha de hidratantes que seja seguro realmente utilizar nesse local. Em relação a filtro solar, é extremamente importante, muita gente esquece, né? Mas o câncer de pele pega pele de toda a região, então pega a pálpebra também. Então, precisa ser utilizado. Tem produtos que já foram testados para uso nessa região. O que eu vejo na minha prática, realmente, é que, às vezes, alguns que foram testados, ainda assim pode trazer uma irritação, né? Então, você fala, testado, oftalmologicamente testado, mas aí o paciente usa e fala, quando eu fiz exercício ao longo do dia, tal, irritou. Ok, troca, né? Assim, isso é a realidade, né? Então, às vezes, os mesmos testados vão incomodar, mas é importante que seja utilizado, porque o câncer de pele dá nessa região, e é uma região que qualquer intervenção cirúrgica que você faça pode ter uma repercussão na função da pálpebra, né? Então, a pálpebra ficar repuxada, enfim, ter que fazer cirurgias com retalhos. Então, é algo que precisa ser feito todos os dias. É você passar protetor solar nessa região. Em relação até a essa questão das irritações, a gente aí vê aí a importância, né, do cuidado e do cuidado direcionado, né? Às vezes, eu uso tal protetor, use esse porque é muito bom. Então, às vezes, o que é bom para minha pele talvez não seja boa para a pele de Beatriz, para a sua. Então, tem essa questão também. Sim. E até nas mudanças aí também de comportamento nossos, né? Eu lembro que quando eu comecei a correr e começou a irritar meus olhos. O protetor descia o suor e começou a irritar. E aí eu fui
Lari, minha dermatologista. Lari, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo usar porque tá irritando. No final da corrida, meus olhos ardem muito. Então, aí você vai direcionar para um cuidado maior. Você me orientou a questão do bastão, né? Isso. Então, até a forma de uso, ela interfere aí nesse... Isso, exatamente. Porque o ideal é que o protetor seja um pouco mais, assim, sequinho. Que eu digo assim, ele não derreta, né? Então, atividades que você faça que realmente sue bastante, ou que vai entrar na água, às vezes derrete, né, mesmo, né? Então, tem que ter um protetor que seja um pouquinho mais, ele fique um pouquinho mais fixo, né? Os bastões, né, as pessoas gostam muito por conta disso. E existe outros em forma de creme também, mas que eles ficam eles têm uma fixação melhor, eles escorrem menos. E o importante é que você vá testando, né? Pegando um produto seguro, você vá vendo que realmente funciona para o seu caso, que não vai te irritar, mas não pode deixar de usar. Muito bom. Agora falando em relação a procedimentos estéticos, né? Existe algum alerta específico para procedimentos estéticos próximos aos olhos? Algum cuidado maior? Existe, realmente, assim, acho que vários procedimentos, assim, todo procedimento que você faça nessa região tem alguma repercussão se for mal executado, ou enfim, pode acontecer realmente de você ter algum efeito colateral do procedimento. Procedimentos tranquilos, um peeling, se cair na região ocular, vai irritar, vai te trazer uma dermatite, uma toxina, um botox, né, que você faça. Se pegar um músculo da pálpebra, pode dar aptose, né? Então, o olho ficar um pouquinho mais fechadinho. Enfim, preenchimentos, né? Então, é uma área extremamente vascularizada e você tem que ter cuidado, porque se você tiver também o preenchimento de alguma artéria nessa região, você pode ter repercussões extremamente importantes, né? Enfim, cegueira, necrose, né? Que a área fica sem irrigação. Então, é uma área que você precisa ter um conhecimento anatômico, né, para você realizar. Então, um profissional que tenha um conhecimento anatômico para realizar com a maior segurança possível, né? Então, tem cuidado sim, né? Você não pode fazer um procedimento realmente com responsabilidade no local que você não conheça, ou que não conhece profissional, ou que não tenha segurança de que aquilo está sendo bem executado, porque as complicações existem, né? A gente vê muitas complicações por aí. E muitas vezes a complicação não vai para quem fez, né? Exato. O procedimento. Então, Exatamente. vai para algum profissional mais gabaritado. Exato. Então, aqui é esse alerta, né? Para Perfeito. realmente não passar a saúde para trás, né? Deixar a estética comandar a escolha do bom profissional. Então, precisa de alguém muito bem treinado e bem realmente com um bom conhecimento na área para cuidar ali da parte estética também, né? E para quem sofre com condições, né, em relação aí à pele, ao cuidado, né, até em relação aí ao envelhecimento e tudo, e que sofre e sente um impacto aí na autoestima, né? Qual a mensagem que você gostaria de trazer para esses pacientes? Olha, doença, se for algo assim de doença ou até por questões estéticas mesmo, a gente tem hoje um arsenal de tratamento enorme, né, para tudo, né? Então, as doenças, elas estão aí para serem manejadas, inclusive com essa parceria, né, do oftalmologista, do dermatologista. Então, as doenças têm tratamento, até o que não tem cura, mas tem controle, né, a rosácea, por exemplo, né, que não vai ter uma cura, mas ela tem controle, tem tratamentos de passar, tratamentos de tomar, né, enfim, para tentar deixar o paciente mais controlado. E a questão estética também, né? Tem como você tratar com ativos tópicos, né? Com cremes específicos para essa região, com tratamentos mais avançados, com estética mais avançada, fazendo procedimentos, mas tudo deve ser feito de forma apropriada para essa região. O manejo que eu tenho, os cremes que eu utilizo para a região da área dos olhos não é o mesmo que eu utilizo para o resto do rosto, muitas vezes, entendeu? Ou então para o pescoço, ou para as mãos. Então, eu acho que a gente não precisa deixar a questão que a gente tenha, né, de pele na região periocular dominar a nossa autoestima, né? A gente tem que tratar e tem realmente como melhorar a qualidade da pele dessa região.
E realmente tem um impacto, né? Quando eu comecei a fazer Botox, me perguntaram, mas já Botox? E aí vem dessa questão da consciência, da conscientização de você estar cuidando e prevenindo enquanto você consegue controlar, não é? Exato. E para não chegar num momento que aí você vai necessitar de umas intervenções maiores, não é? Então o cuidado aí ele vai desde o básico até... Exatamente, passa pelo cuidado realmente com a rotina de skincare, né, bem feita, e entende por bem feito não quer dizer que você precise usar 100 produtos, entende? Às vezes um cuidado básico que você pode ter, que é o uso do protetor solar, já vai te trazer um grande ganho, né? Então a limpeza é uma rotina básica, né? Você ter uma limpeza adequada, com produtos adequados, hidratar essa região e usar o filtro solar, é uma rotina bem básica e ajuda demais, né? Então, ajuda o envelhecimento, ajuda a prevenir outras doenças, né? E às vezes fazer esse passo de forma contínua e precoce realmente te poupa muitos procedimentos no futuro, ou intervenções cirúrgicas, né? Seja na área da estética, seja na área da doença. Então, é muito importante. Você falou do hábito, né? Criar a consistência de fazer. Não precisa ser aquela rotina elaborada, mas se você tem a consistência do hábito daquilo todos os dias, vai te trazer o benefício ali ao longo do tempo. Exato. Uma hora vai. É claro que a rotina a gente sabe que a gente começa a fazer e para. Aí começa, aí para. Começa, aí para. Mas, às vezes, aquelas tentativas, uma hora você vai engrenar naquilo, vai falar assim, nossa, eu consigo fazer. Às vezes a pessoa começa a incorporar mais o hábito do filtro solar, mas dificilmente no início foi tão automático. Quantas vezes no início lá a gente abandonou o protetor solar, e depois com a consciência, depois fala, não saio mais sem. Aí depois também uma rotina de skincare, por mais que você fale, já fiz, já tentei, não deu certo, uma hora vai. Às vezes a gente muda a nossa consciência, às vezes você percebe que aquele produto realmente está melhorando sua pele e se anima, né? O importante é não desistir e ir tentando. Maravilha. E para fechar, assim, para quem nunca teve problema, mas deseja prevenir, quais seriam os seus 3 conselhos principais aí para cuidar da pele ao redor dos olhos? Eu acho que os 3 seriam esses que eu acabei de falar mesmo, né? Eu acho que é você realmente procurar higienizar bem com produtos que não sejam agressivos para essa região, né? Então, um pouco álcool, né? Assim, tirar o álcool dessa região, na verdade, das composições, os alérgenos, as fragrâncias, os conservantes. Tentar usar fórmulas mais limpas mesmo. Evitar usar produtos que não sejam adequados para essa região, ácidos que não sejam apropriados para esse local. Protetor solar sempre, né? Sempre. E lembrar que isso não é só dia que tá sol, né? Enfim, é dia com chuva. Se estiver nevando aqui, tem que usar também. E hidratar. Eu acho que se fossem 3 passos para pensar em um bom cuidado na região periocular, seriam essas. Algo diferente é que aconteceu, vai no oftalmologista, vai no dermatologista para não fazer nada da cabeça. Maravilha. E Lari, ela tem especialidade aí também na parte de dermatologia pediátrica, não é, Lari? E aí você vê, assim, o cuidado, né? A parte da dermatologia pediátrica, ela, pelo que eu entendo, abrange a parte, né, das doenças, mas também tem alguns cuidados, né, a serem tomados, e aí você vê assim a ideia e a importância do cuidado desde sempre, não é? Sim, com certeza, né? Desde pequeno realmente tem que ser cuidado, né? Existem doenças que acontecem nessa região, nessa área, dermatite atópica, por exemplo, que é muito comum na infância. Então existe a dermatite atópica que acomete a região periocular, doenças infecciosas, molos contagioso, que são as bolinhas assim, que é causada por vírus, às vezes também a gente consegue ver nessa região. E a outra coisa que eu tenho visto recentemente no consultório, pensando na dermatologia pediátrica, que não existia se eu parasse para pensar assim 5 anos atrás, é o uso aumentado de produtos cosméticos pelas crianças, né? Ali, principalmente meninas em torno de 9, 10 anos, que possuem diversos produtos dermatológicos que, mais do que muitos adultos, muitas vezes, utilizando por influencer, né? Assim, eu vi
na rede social, na plataforma XY, esse produto, comprei e venho usando. E aí, o que acontece? Eu comecei a atender muito no consultório as dermatites de contato pelos produtos cosméticos nessa faixa que eu não atendia, né? Então, a gente tem que avaliar, né? Os pais têm que ficar atentos, porque essas crianças, elas, para comprar esses produtos, de alguma forma, ali, teve uma responsabilidade dos pais, Sim, né? Então, o que é que minha filha tá usando, né? Primeiro, será que ela precisa ali tá com 9, 10 anos utilizando tanta coisa, né? Então, é o que eu falei aqui, gente. É uma limpeza, é um protetor solar, é uma hidratação. A gente não precisa ficar usando um monte de ativos, expondo as crianças a um monte de ativo, porque aí vem as irritações. É uma pele que ainda não se formou completamente, é uma pele mais imatura, mais suscetível realmente a você fazer umas dermatites, né? E irritar. Então, eu acho que é algo que tem que ficar atento, né? Que cresce cada dia mais, né? As questões da dermatite por conta do uso inadequado nessa faixa etária. Muito obrigada, Lari. Foi um prazer. Muito bom ter você com a gente, contribuir aí com sua experiência, com seu conhecimento na área aí dermatológica, fazer essa troca aqui com a gente. Amei, maravilhoso. Maravilha. Informações valiosíssimas. Então, assim, acredito que vai ser de muito valor para quem está assistindo a gente. Ai, muito que obrigada. Bom, adorei. Obrigada pelo convite.